Quando eu tinha 11 anos, os Beatles lançaram um projeto chamado Anthology. E é por isso que tinha uma música nova, com um clipe novo, que tocava lá na MTV, tocava no Disque MTV apresentado pela Sabrina Parlatore. Então eu tocava Beatles assim como eu tocava, sabe, Oasis, o que mais? Aqua, sei lá o que mais fazia sucesso naquela época. Silverchair, né? E foi o primeiro contato da minha geração com os Beatles. Muita gente dos anos 80, nascido nos anos 80, conheceu os Beatles desse jeito. E a questão é que foi um projeto muito bem sucedido porque eles tinham muito material, que eram as gravações desconhecidas do grande público, takes que foram depois bastante produzidos, takes que foram descartados, músicas novas que não foram lançadas. O problema é que agora resolveram fazer o Anthology 4. E na minha opinião não tem material suficiente. O que me leva a reclamar de uma espécie de boomercentrismo que existe na nossa cultura. O que é isso? É esse endeusamento da geração boomer. Os boomers são a geração que vieram logo depois da Segunda Guerra. E foi uma geração que teve muita oportunidade, muito crescimento. Foi uma geração de muita afluência. Os Beatles em si não são boomers, mas o público deles foi boomer. Porque quando você tem um fenômeno de música jovem, por assim dizer, como era o rock, o público tende a ser um pouco mais novo do que os artistas, né? Eu gostaria de observar o quão problemática é a geração boomer pra gente. Eu sou millennial e eu vi isso acontecer. Até hoje a gente vê figuras como os próprios Beatles, Black Sabbath, Led Zeppelin. No Brasil, a gente tem um fenômeno muito semelhante, que foi a geração do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, do Milton Nascimento, do Chico Buarque, do Jorge Benjor. Todo mundo nasceu mais ou menos no mesmo ano. E o que acontece? Essa onda artística, e não só artística eu poderia dizer, cultural, né? Eles todos dominaram o cenário por muitas décadas. Até hoje no Brasil a gente vê pessoas que querem saber a opinião do Caetano Veloso, a opinião da Marilena Chaui, de figuras que estão hoje já bastante idosas, né? E isso tem a ver justamente com um capital cultural que essa geração obteve, que é incomparável com a geração que veio depois deles, que foi a geração X. De certa forma, eles afogaram a geração que veio depois. E os próprios millennials, a minha geração, sofre muito com isso. E em questão econômica, a gente vê isso claramente. Vez ou outra aparece uma pesquisa do quanto os boomers ainda retêm grande parte da riqueza que não chega até as gerações mais novas. Eu acho que cada vez que morre uma dessas figuras, em função da idade, é uma questão natural, a gente fica 2 meses de luto, sabe? Foi o caso do Ozzy Osbourne, vai ser o caso, eventualmente, do Milton Nascimento, Tom Zé, essas figuras todas, né, falando especificamente de música popular. Eu acho que existe um lado muito triste, que é ver essas figuras tão importantes para a nossa cultura irem embora, mas tem também o renascimento da cultura que precisa realmente continuar. É uma geração muito dominante. E a gente não vai ver uma nova onda ou não vai conseguir avaliar propriamente as produções tanto da geração X quanto da nossa geração, minha geração, que são os millennials, enquanto esses caras estiverem por aqui. Para mim isso é evidente. Existiu, de fato,
uma centralização da narrativa cultural nessas figuras. Então, no caso da música, né, em inglês, que para muita gente é só rock, né? Música é rock para algumas pessoas. Tipo, nossa, quais são os melhores cantores do mundo? A pessoa só vai citar roqueiros, né? Isso tem a ver com justamente o aparecimento da onda inglesa, a segunda onda inglesa, né, a partir dos Beatles. E no Brasil, uma herança também da resistência à ditadura. Então, esses caras conseguiram muito capital cultural, muito respeito por terem, justamente, claro, né, por terem enfrentado aquelas situações adversas para a cultura. Então, é como se fosse um fármacon. A morte dessas figuras é um fármacon. É um remédio e é um veneno. É um veneno no sentido que a gente vai sentir falta deles, obviamente, quando um Chico Buarque for embora, quando um Caetano for embora, né? Milton, todos esses, né? A gente vai sentir o luto, obviamente, né? Por outro lado, também eu acho que a gente vai precisar reavaliar e direcionar a nossa atenção para outras coisas. Porque, de fato, pelo talento, claro, mas também pelas condições, esses caras acabaram com a sua luz ofuscando muita gente que veio depois deles.